subscreva no canal Eto Mundial TV. Está mesmo aqui, bem no seu canto, o sininho. Aperta nesse botão e vai subscrever no nosso canal. Não vai te faltar nada. Todos os conteúdos, vai ver se tu dares um botão nesse vermelhinho. É esse mesmo que está aí, pessoal. Eto Mundial TV. O seu espaço, você encontra aqui. Família, saudações para todos aqueles que estão assistindo nesse momento. Marcos Miguel é meu nome e estou aqui para falar um pouquinho sobre 1 de maio, né? Que nós temos como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Mas eu estarei aqui falando um pouquinho na vertente bíblica, como isso funciona em função de algumas questões que eu já pude ouvir acerca de trabalho, de Adão, antes e depois do pecado, como funciona o trabalho naquele tempo, no tempo bíblico também, como funcionava o trabalho, o que é um trabalho e muito mais. Primariamente vou falar na questão do trabalho, né? Como definição popular e simples, é tudo aquilo que exige esforço, né? Uma definição, um conceito muito básico e simples de se perceber. Trabalho é tudo aquilo que exige esforço. E a questão bíblica é, Adão antes do pecado trabalhava? Se Adão não tivesse pecado, trabalharia ou não? Essa é uma questão muito levantada no cunho teológico, né? No âmbito teológico, na religião como tal. Tudo porque os textos bíblicos não se abrem, né, para explicar taxativamente como ela funciona. Mas, primeiramente, nós temos textos que mostram Adão como um administrador ou um mordomo. E aí tem uma questão, Marcos, mordomo é um trabalhador? Na definição, no conceito assim do que é mordomo, é um controlador, é um indivíduo que administra algo que não lhe pertence ou mesmo algo que lhe pertence. Mas no contexto de Adão, era algo que pertencia ao próprio Deus. Ele simplesmente administrava aquilo que Deus lhe deu para controlar. Mas fora disso, ou depois disso, o que acontece? Tem a questão do pecado, né? O pecado entra e há um relato bíblico em Gênesis, convido depois a dar uma olhada em Gênesis 3, que Deus começa trazendo punição para 3 personagens. Tem a serpente, tem Adão e a Eva. Para a serpente, isso não é muito relevante. Para a mulher, ele fala da questão do parto, né? Ela fala que por meio da luz ou antes da luz você terá dores. Primeiro você tem punição ou maldição em função do pecado, que é a própria dor. Mas dessa dor ela vem a bênção, o alívio, que é o nascimento de um bebê. Está em Salmo 127, que fala que Deus, ou que os bebês ou os filhos são a herança do próprio Deus. Voltando em Gênesis, o mesmo relato depois baixa para Adão, falando que do teu suor comerás o teu pão. Agora aí nós temos um ponto. Trabalho é uma bênção em Gênesis, sim ou não? De pontos primários, na primeira instância, ela é maldição. Não é uma bênção. A bênção ela vem depois da maldição. Como eu disse e vou repetir. A Eva, quando lhe dizem, terás dor, ele não está falando que isso é uma bênção. Não, isso é uma maldição do teu ato. Mas dessa maldição você terá a bênção, que é um filho. Então a dor mostra a condição do homem, a dor mostra a situação, ou a posição do homem como ser carnal, mas da mesma dor ela gera um alívio, que é o nascimento. Por isso que quando a mãe está nesse estado, ela tem uma dor simbolizando a natureza e a consequência do que ela fez. Mas quando o bebê nasce ou quando o bebê sai, ela tem um alívio simbolizando salvação ou redenção ou restauração. E o mesmo acontece para o trabalho. Adão ele trabalha arduamente, fortemente, suando, ele tem uma fadiga, consequência do ato, né, ou consequência da fala de Deus sobre ele, do teu suor. Anteriormente não tinha um trabalho esforçado, tinha uma administração sobre algo já feito. Depois ele tem um trabalho cansativo que lhe custa a vida, que lhe custa o físico. Mas, consequência disso, é o fruto que isso dá, que também é um alívio. O mesmo paralelo que eu fiz para a mulher é o mesmo que eu faço para o trabalho. Então, primeiramente, em Gênesis 3, depois do pecado, o trabalho não vem como bênção, ela vem como uma maldição. Mas dessa maldição, ela tem um alívio e a bênção, que é o fruto daquilo que se faz. Mas primariamente, você tem uma punição, você tem uma condição, você tem uma situação que aponta a natureza do próprio homem.
Mas a consequência disso é a redenção, é o alívio, é a alegria, é a restauração de ter o lucro daquilo que se fez por esforço próprio. A questão do lavrar a terra, né? Primariamente, no olhar, né, simples, dá a entender que ele plantou, pegou algumas sementes e foi plantando algumas partes do jardim, ou daquilo que era perfeito que não tinha. Mas o sentido de lavrar é a mesma coisa que administrar, não necessariamente capinar com enxada e colocando sementes e indo regando. Não necessariamente isso. Elas estavam feitas, era simplesmente uma questão de administração que ele tinha sobre as mesmas. Esse é um ponto aí sobre lavrar. Alguns questionam essa questão de lavrar porque ela aparece na Bíblia, claro, mas ela não mostra que antes do pecado, na perfeição, Adão capinava. Ou antes do pecado, Adão tinha que regar ou plantar a outras partes do jardim que não estavam plantadas. O texto, pelo menos, não dá essa hipótese. Ela simplesmente fala do lavrar, não como capinar, mas no mesmo sentido que eu disse a princípio, de gerir, né, de controlar, de cuidar, de trazer beleza naquilo que já havia sido feito por Deus. Esse é o sentido, pelo menos, daquilo que é o lavrar, não necessariamente do capinar, de regar, plantar onde não tinha plantas. A palavra trabalho na criação de Deus, ela tem uma certa importância, né? Estamos falando dos 6 dias de criação, ela tem uma certa importância porque ela mostra a ação de Deus, né, sobre o mundo ou sobre a terra, mas ela não tinha a finalidade de fadiga como tal. Nós temos em 6 dias a criação do céu e da terra e no 7º dia ele tem o descanso. E esse descanso, nós sabemos muito bem que Deus não fica cansado, é um parar de observar, né, tudo quanto tiver feito, trazer sentido naquilo que ele tiver feito e atribuir a mesma responsabilidade que ele tem em si no próprio homem. Ele mostra que em 6 dias trabalhou e no 7º descansou. E ele dá essa mesma função ao homem de fazer o mesmo. Ele, como administrador, nesse caso Adão, como administrador, ele tinha de cuidar e de cessar. O descanso ele vem como bênção, ele vem como sossego de uma fadiga que um indivíduo poderia ter posteriormente, posso dizer. Mas falando pós-pecado, que é depois do pecado, esse princípio de Deus, apesar da punição e das maldades que houve no Jardim do Éden, esse princípio de Deus sobre descanso, sobre a paragem, né, física e emocional, se é o que eu posso usar do ser humano, ela continua. Porque a finalidade do descanso era o bem-estar, não era, é o bem-estar do próprio homem, da paragem, daquilo que lhe levou por muito tempo a um trabalho. Eu, a princípio, tivera dito sobre a maldição do trabalho. E o descanso ela vem como repouso e redenção do trabalho. Não que o trabalho, ou não que o lucro do trabalho seja mau, mas o trabalho em si, como maldade, gera bondade, ou gera alívio, gera paz, que é o lucro. Mas também do trabalho ao lucro, tem o descanso no meio que dá essa restauração ao mesmo indivíduo sobre aquilo que ele vai fazendo. Por exemplo, temos 6 dias de trabalho. Para um indivíduo que trabalha, que espera mensal, ele tem um sábado ou ele tem um momento de folga para essa restauração física daquilo que ele vai fazer posteriormente, depois do descanso. Então o descanso ela vem como bênção para a restauração física do mesmo indivíduo, fora o salário ou o lucro daquilo que é o esforço, como eu disse a princípio, fora aquilo que vai ser ganho ou vai ser recebido em função do sacrifício ou do esforço árduo que o indivíduo vai tendo. O próprio descanso ela vem como uma restauração para dar a continuação naquilo que vai se receber posteriormente. Então o descanso faz parte, é importante. Qual é a finalidade do descanso? É a restauração, é o bem-estar do ser humano, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Os primeiros trabalhos após o pecado, fora Adão e Eva, né, que tiveram a punição e aquilo foi sequenciando-se, tem os 2 filhos, Caim e Abel. Um era lavrador da terra e um pastor, né, de animais. Como trabalho, né? Caim, lavrador da terra, ele procurava da melhor forma, né? Diante daquilo que foi os princípios, diante daquilo que foi a punição, ele veio fielmente no mesmo ensino.
cuidando da terra, lavrando a terra, dando o seu melhor para que tivesse do bom fruto. A finalidade era a manutenção física, nesse caso, do fruto que ele teria, ele comeria do mesmo. Na altura não havia comércio como tal, mas havia família, já havia trabalho como tal. Tudo bem que não se havia salário, mas havia necessidade de se fazer alguma coisa para se comer. Então o primeiro trabalho que houve depois de Adão e Eva é esse aí, de Caim e Abel. Posteriormente nós temos em Gênesis 4 outros trabalhos, né, como da linhagem de Caim, temos Lameque e muitos outros que faziam instrumentos como espadas, instrumentos musicais e muito mais. E aí foi se proliferando essa ideia de trabalho como tal, porque a finalidade do trabalho como tal não é o que nós temos atualmente, né? Você vê mais em frente, isso pode ser em Gênesis 12, em que Abraão já tem servos, já tem funcionários como tal. Mas em Gênesis 4 você não tem essa questão de funcionário, você tem simplesmente trabalho com a finalidade própria. Você como trabalhador, você como gestor, você como o próprio patrão da própria empresa. Mas a finalidade de tudo isso não era partilha, era acúmulo de bens para manutenção própria, nesse caso física, da família e talvez dos próximos, nesse caso amigos e muito mais. Posteriormente, você tem Abraão, né, com gados e muito mais. Essa questão de gado, ele tem servos que trabalham para ele. Aí você tem essa dicotomia de duas linhagens, de pobres e ricos. Aí começa essa necessidade de um trabalhar para o outro e ganhar por aquilo que ele faz na casa ou na empresa do outro. Então, a princípio, você tem indivíduos que trabalham por si mesmos e por aquilo que eles vão ganhando, vão colocando pessoas dentro da sua própria empresa. Pode ser uma micro ou macro empresa, desde que sozinho não consiga gerir e dá para incluir mais pessoas e ser remunerado, eles incluíam pessoas. Todos estes que eu acabei de mostrar, que é Gênesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ela não tem um relato de indivíduos que já tiveram sua empresa, uma micro ou uma macro empresa, mas falam de indivíduos que tinham posses e viviam, né, para a sua família. Em Gênesis 12, 13, 14 até 22, você tem um relato de Abraão, até só uma outra explicação. De caldeu para se tornar um homem de fé, mas com os bens que ele teve. Como caldeu, ele já tinha bens e já tinha servos ou funcionários. Esses servos cuidavam daquilo que lhe era ou lhe pertencia. Então já temos essa questão de dicotomia, de um nível social a outro nível social. Abraão, rico, e seus servos, pobres. Eles trabalhavam para Abraão e, consequentemente, Abraão os pagava por aquilo que eles faziam. E aquilo foi passando de geração em geração, né, até os nossos dias. Mas voltando ao contexto bíblico, sem Abraão, puxando um pouquinho para o século I, a primeira carta de Paulo foi à igreja de Tessalonicenses. A segunda. A primeira fala de um outro assunto teológico, a segunda fala de como os crentes devem proceder. E nessa questão de procedimento dos crentes, ele fala muito sobre a questão do trabalho. Mas no contexto de Paulo, você já tem a questão de trabalhos, de empregadores e empregados já proliferando por toda parte, o comércio já girando. Temos esse relato em Atos 2, né? Essa questão de comércio e muito mais, mesmo no tempo de Jesus, essa questão de comércio já girava. Então essa questão de trabalho, níveis sociais, grau de equilíbrio, como se diz, já havia. No tempo de Paulo, no mesmo século, nesse caso, você tem uma ideia de trabalho para alguns, nesse caso, muito ruins. Eu disse a princípio que o trabalho ela vinha como maldição, mas ao passar do tempo, essa ideia de maldição ela se torna necessidade de um indivíduo. Primeiro, você deve fazer para comer. O indivíduo que não fizesse isso não comeria. Por quê? Porque ele tinha que lavrar a terra. Se for uma maldição ou uma consequência do ato dos primeiros, nesse caso Adão e Eva. Mas no tempo de Paulo, isso já não se tornou só maldição, é mesmo uma necessidade como tal. Mas em função disso, alguns irmãos, né, alguns cristãos da igreja de Tessalônica perceberam mal o princípio do trabalho. Embora não vou tentar contextualizar o que houve de verdade,
Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 3, Paulo fala quem não trabalha não come. Essa fala de Paulo, ela tem um contexto. A preguiça dos crentes do seu tempo. Alguns se apoderavam dos outros porque pregavam o evangelho, porque o mesmo Paulo que escreve a Tessalônica é o mesmo Paulo que escreve para Coríntio. Em Coríntio ele fala, os que vivem do evangelho devem comer do evangelho. Só que o mesmo Paulo nesse texto, ele fala, nesse caso no livro de Coríntio, ele fala que ele tem esse direito, mas não abusa desse direito, mostrando que o crente deve se mover. E ele traz essa repreensão para todos aqueles crentes que queiram se beneficiar ou se apoderar daquilo que era dos outros. Não porque havia nele uma dificuldade, nesse caso física, se eram tetraplégicos ou paraplégicos, não sei. Mas é porque eles eram mesmo preguiçosos e não queriam trabalhar como tal. Então Paulo dá um conselho para estimular indivíduos a entender a necessidade de um trabalho, que ela não vem simplesmente de forma primária como maldição, mas de forma secundária ou terciária como necessidade, como uma disponibilidade para se conseguir aquilo que se procura. Então é necessário que se trabalhe, Paulo fala isso, para que se tenha comida. É necessário que se esforce para que se tenha dignidade. Não é que te ponham comida na boca para que te falte respeito, mas é que você dê o seu melhor. Não importa a posição social, o tipo de trabalho, mas deveis vós ou igreja de Tessalônica trabalhar para que tenham o que comer. E o próprio Paulo, além de pregador, apóstolo, ele foi vendedor de tenda. Atualmente quem vende tenda, atualmente quem vende tenda é considerado um indivíduo de baixo escalão. Mas Paulo, sem vergonha, foi um vendedor de tenda. Fora a missão dele de ser um pregador, um apóstolo, ou um doutor dos gentios, ele foi um funcionário, ele teve funções, ele trabalhou, ele vendeu tenda. E isso ele não teve vergonha. Ainda por cima ele estimula os outros a trabalharem também. E isso é um dever de todos nós. Fora a maldição, a necessidade nos obriga como seres humanos. Fora a questão da maldição, tem a questão casamento, tem a questão posição como um ser ou como um indivíduo diante de uma sociedade. Deus criou indivíduos, esses indivíduos foram se proliferando, fazendo filho e criou-se uma sociedade. E como sociedade, aquilo foi se abrangindo de um lugar para outro. Filhos saíram de uma terra para outra. Eu falei de Caim, que saiu, tem Lameque e muito mais, que está em Gênesis 4. Mas também mais à frente nós temos Gênesis 6, Noé, Gênesis 9, né? Os filhos de Noé se espalhando. Agora temos Gênesis 12, temos Gênesis 11, a Torre de Babel, e também a ação de Deus sobre a Torre de Babel espalhando. Mas em Gênesis 12, você já tem Abraão vindo de uma parentela para outra parentela, que depois dele aí se prolifera muito mais. Não que não existia outros povos, mas existiam outros povos. O que é que eu quero passar? Eu quero passar que Deus criou seres humanos não para serem monótonos, mas para serem seres sociais, para encherem a terra. E como a terra foi cheia e está cheia, Ele faz de nós, ou Ele fez de nós, seres sociais. E seres sociais, eles são incumbidos da responsabilidade de trabalho, né? De sustentabilidade, de apoio, de amor e muito mais. E o assunto aqui é trabalho. Para o nosso tempo, terra está cheia, funções diferentes das anteriores, mas o princípio era o mesmo. Tinham os escalões, tinham os mais ricos e os menos ricos, tinham os que trabalhavam para o outro. E hoje não muda isso. A finalidade era o bem-estar da sociedade, a finalidade era o bem-estar da família. E o trabalho ela vem com isso, como necessidade fora a maldição. Falando um pouquinho sobre o trabalho na Bíblia, em pouco tempo tive de falar um pouquinho daquilo que eu percebo, embora não foi tudo, mas um resumozinho sobre a mesma foi esse que eu pude passar. Um OBS, né? Uma chamada de atenção a todos aqueles que são funcionários, quer seja diretores ou simplesmente funcionários, donos de empresa ou pessoas que servem, né? Serviços ou prestam serviço para alguém. Primeiramente, nós temos ouvido muitas reclamações de atraso de salário e uma boa parte desses indivíduos são cristãos. Uma chamada de atenção para você que é cristão, meu caríssimo, nós temos a orientação de Cristo sobre o amor, sobre a minha postura de Cristo na terra. Então, uma citação muito boa que é: o amor é a busca da necessidade do próximo, é a minha posição de forma
contrária. Eu me coloco na posição do outro para entender o que o outro entende muito antes do outro entender. Então você que é empresário e ostenta o título de cristão, revê essa questão de muitos dos teus funcionários que se calhar não recebem salário, até piora, porque eles têm família, são pais de família, às vezes estão irmãos, pessoas órfãos, pessoas que necessitam muito, dão no duro, mas na hora de serem pagos têm tanta dificuldade de ter aquilo que eles tiveram de lutar durante um mês para poder conseguir. E para você que é funcionário cristão, você tem uma orientação de Paulo sobre essa questão da boa postura. Você pode encontrar em Timóteo e no livro de Tito também, ele dá essa orientação da postura do crente ao seu chefe. Não aparentando ser um bom crente quando o chefe estiver presente, mas mesmo na ausência do próprio chefe, manter aquela postura e o bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. E para todos em geral, Paulo tem uma citação para aqueles indivíduos que são funcionários de outras pessoas. Ele fala que para você que é funcionário, deve servir ao teu chefe ou ao teu senhor, nesse caso, ao teu patrão, como se estivesse a servir ao próprio Cristo. Como se Cristo estivesse próximo de você. Como se Cristo estivesse literalmente contigo. O mesmo comportamento que terias com Cristo literal e presente na tua vida, você deve ter na ausência e na presença do teu patrão. E patrão, deveis cuidar bem dos vossos servos ou funcionários, porque eles também são filhos de Deus e são imagem e semelhança de Deus. Sentem fome como você sente, refletem ou refletem a família como você também reflete. Eles têm projetos e pensamentos longos e curtos, como você também tem. Tem necessidade, tem ambições na vida, como também tens. Então o amor ao próximo é mais ou menos aquilo que Jesus fala em Mateus 5, né? Em Mateus 7, o que você gostaria que vos fizessem, façai vós também, essa é a lei e os profetas. Então o que você gostaria que fizessem para ti, chefe ou funcionário, faça também ao outro. Porque se não gostaria que brincassem contigo, então não brinque. Se não gostaria que atrasassem o teu salário, ou maltratassem, ou escravizassem o teu funcionário, ou desrespeitassem o teu patrão, então viva como se estivesse a fazer para o próprio Cristo. Dia 1 de maio é um dia dedicado aos trabalhadores. Eu quero dedicar, eu quero desejar muitas forças para todo funcionário, público e privado, empresas formais e informais, nesse caso praça, prazongueira e muito mais. Para todos vocês que trabalham arduamente, e até me esqueci, eu falei muito de pessoas que trabalham para os outros. Existem pessoas que trabalham para si, mas ainda assim são mentirosos naquilo que eles fazem, mas são cristãos. Tem a questão de compras e vendas, o alterar do preço e muito mais. Então para você também convém que a tua postura e o teu bom testemunho como filho amado de Deus vá para todo lugar, pelas tuas ações sejam dados bons testemunhos. Desejo a todos um feliz dia nacional dos trabalhadores, que o Senhor vos abençoe e que olharem para a Escritura e veem o Senhor como um bom trabalhador, não como um escravizador, e vocês como filhos amados de Deus, chefes ou patrões como funcionários, devem ser também bons trabalhadores. Que o Senhor vos abençoe